Olá, meu nome é Kathleen, esse é o Gustavo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a lição 9, que o título é Da Contaminação à Purificação. E o verso para memorizar diz o seguinte: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Daniel 8:14. E semana passada a gente falou um pouco sobre a visão do capítulo 7. Anteriormente havíamos falado sobre a visão do capítulo 2 e agora sobre o capítulo 8. O que você acha? Qual que é a diferença das visões? Bom, a gente consegue perceber que nas visões elas têm uma metodologia, a forma que é apresentada é bem parecida. Talvez até as mesmas figuras são utilizadas. Mas no capítulo 7 de Daniel e no capítulo 2, a visão começa com um período histórico babilônico. Já no capítulo 8, que é dessa semana, a visão ela começa no período medo-persa. Então, ela começa de um lugar diferente e, como o verso para memorizar bem disse, ela termina num lugar diferente também. No capítulo 7, a visão termina no juízo final, como vocês viram semana passada aqui com esse vídeo. No capítulo 8, ela vai terminar com a purificação do santuário e tudo o que isso engloba. Ou seja, elas são parecidas, elas têm figuras parecidas, mas a mensagem final, para onde a profecia se encaminha, o que está acontecendo, ela é diferente, desde o capítulo 2, do capítulo 7 e do capítulo 8. E agora a Kathleen vai falar um pouco mais do que essas imagens, do que esses sinais representam. No capítulo 8 apresenta o carneiro, que ele tem 2 chifres, e esses chifres têm tamanhos diferentes, porque um significa os medos e o outro persas. E um acabou sendo mais dominante do que o outro. No capítulo 2, a gente tinha estudado que a parte de prata, o peito da estátua de Nabucodonosor, representa os medo-persas. E uma curiosidade histórica que a gente pode provar que a Bíblia tem coerência, além de todas as outras evidências com a história, é que naquela época os reis da Medo-Pérsia, eles ajuntavam tesouros de prata. Então pode fazer essa alusão com a estátua. E depois, né, que teve os medos e persas, veio a Grécia, com Alexandre o Grande. E a figura que representa a Grécia é o bode, que tem um grande chifre, que seria Alexandre o Grande. Só que, contextualizando mais historicamente, Alexandre o Grande morreu e houve muita dificuldade para escolher quem seria seu sucessor. E foi por isso que foi dividido em 4, porque foram os 4 guerreiros do seu exército mais influentes, mais poderosos da época. E a partir disso foi dividido em 4 impérios. E depois, na profecia, veio outra figura que seria um chifre menor. Além dos 4, viria um chifre menor, que representaria Roma. E depois vamos falar um pouco sobre o santuário, que você pode trazer pra gente. Sim, e continuando essa ideia, então o chifre menor representa Roma, e a Roma tem o período pagão e o período papal. E depois desses 2 períodos históricos, no capítulo 7, como eu falei no começo, ela traz a ideia do juízo final, e no capítulo 8 traz a ideia do santuário. Para Daniel isso era muito significativo, porque ele era um hebreu de nascimento, um israelita, só que eles estavam cativos, o santuário tinha sido destruído. Então, quando ele tem essa figura da purificação do santuário em 2.300 tardes de manhã, é uma coisa que mexe bastante com ele. A gente vai perceber depois, que a gente vai comentar um pouco, que ele fica até meio atordoado. Mas o que significa essa purificação do santuário? O que significa o santuário? Quando a gente volta um pouco no Velho Testamento, nos ritos hebreus, nos ritos israelitas da época, o santuário servia para a purificação dos pecados. E uma vez por ano, num certo período, eles tinham a purificação do santuário, onde todos os pecados, até dos próprios sacerdotes, eram perdoados. E a gente entende, pela Igreja Adventista, como movimento que nasceu a partir dessa profecia, entendemos que a purificação do santuário final é quando Jesus vai vir, Jesus subiu e ele vai para o santuário celestial e ele purifica, porque o sangue dele é o único capaz de purificar uma vez por completo. Por mais que tenha ataques, que eles são até próprio comentários, ataques de Satanás, no modo que a gente tem de agir, do mesmo jeito o sangue de Jesus que foi purificado, que purifica o santuário por uma vez por completo, ela é capaz
de ter um lugar e assim a gente consegue ter remissão dos nossos pecados, por causa dessa profecia das 2.300 tardes e manhã. Então a gente percebe que para Daniel isso foi muito significativo, porque um povo cativo, onde provavelmente várias famílias foram desfeitas, onde provavelmente diversas pessoas sofriam, a restauração do santuário mostrava para ele a restauração de um período onde a paz e a tranquilidade iam reinar de novo, porque agora a gente tinha certeza que alguém estaria lá para a remissão dos nossos pecados, e que a gente podia confiar nisso, para que a gente acreditasse que ele estaria lá para nós sermos limpos do pecado. Sim, e também a gente pode falar que muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, essa parte do santuário, vê que existiam muitas regras que Deus tinha colocado para eles e eles precisavam seguir. E por que disso tudo? Não eram simples rituais, mas tinha um porquê para que o povo realmente pudesse entender o plano de Deus para a vida deles. Para entender as profecias, enfim, tudo que Deus tinha planejado. E é legal quando a gente vai para o Novo Testamento, essa figura do Cordeiro morrendo, simbolizando o santuário, simbolizando o sacrifício, e Jesus faz isso no Monte do Calvário. Ele morre em remissão aos nossos pecados, como um cordeiro indefeso, um carneiro indefeso. Então vai muito com o que você tinha falado sobre essa metodologia, esses diversos rituais que eles tinham, trazendo de volta a ideia que é apresentada para Daniel aqui. E ele fica maravilhado. Tanto é que depois que ele acorda, o anjo Gabriel vem e explica para ele e ele até não entende muito bem. E a gente vai ver, próxima lição, talvez como que isso foi tão chocante para ele que ele até fica um período jejuando e orando para saber como interpretar isso da melhor maneira possível. Ainda falando sobre o santuário, no capítulo 8 de Daniel, ele cita 2.300 tardes e manhãs. O porquê disso? Bom, 2.300 tardes e manhãs, primeiro acho que a gente tem que olhar do jeito que é apresentado. Se fosse 2.000 tardes e manhãs, na Bíblia eles usam essa linguagem figurativa para explicar em número de anos, ou seja, 2.300 tardes e manhãs não são apenas dias, e sim são números de anos. Essa é uma das maiores profecias da Bíblia, mas esse número, nós adventistas acreditamos que foi completado em 1844, quando a purificação do santuário, como eu tinha acabado de mencionar aqui, ela aconteceu. O movimento adventista, não do sétimo dia, ele nasce nessa esperança, nesse dia, não nesse dia, mas nessa metodologia que foi apresentada para descobrir essas 2.300 tardes e manhãs, onde o santuário foi limpado, onde aconteceu alguma coisa. Então, o movimento da igreja, ele nasce por aí. E a gente vê que esse número de 2.300 tardes e manhãs, que representa 2.300 anos, é um número muito grande. E, como eu disse, é uma das maiores profecias, se não a maior profecia que a gente tem na Bíblia, tirando a volta de Cristo. E o que você acha que isso pode ensinar pra gente sobre paciência e sobre esperar em Deus? Bom, eu acho que tudo isso tem a ver também com confiar em Deus. Porque é difícil. Nós temos profecias aqui, termos que talvez a gente não tenha tanta familiaridade, então, mas Deus apresenta pra gente. E existe um motivo para tudo isso. Primeiro que Deus quer que nós sejamos seres racionais, mas que também nós desenvolvemos essa confiança nele. É mente e coração o tempo todo ali com Deus. Então, nessa espera, ele quer que nós estudamos. E, realmente, existe um termo chamado fluxo de processamento, que diz o quão fácil ou quão difícil é o nosso momento de processar alguma informação que nós recebemos. E nós tendemos a confiar nelas se nós processamos de forma mais fácil. E como é que a gente pode fazer isso? Sempre estudando e buscando mais informações. E, é claro, com a presença do Espírito Santo iluminando, a gente pode entender da melhor forma. Então, é isso. É um trabalho constante com Deus todos os dias, por isso que Ele insiste tanto que a gente estude a lição, por isso que a nossa igreja tem a escola sabatina, a lição, tudo tem um porquê, tá tudo junto para que no final a gente consiga ter esse momento que é a segunda vinda de Jesus. E é isso, né? É o que a gente espera, a nossa esperança. Então, é isso. É a importância dessa lição, a importância desse momento.
Isso. Então, se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima semana.